Será que tem gente aí que já é adepto do audiolivro? Eu quero saber, deixa aqui embaixo para quem costuma ouvir livros a hashtag audiolivro e vamos pro vídeo. Ultimamente eu tava com bastante dificuldade em retomar o hábito da leitura. Eu tenho abrido livros só em ocasiões muito específicas, tipo algum estudo pontual, uma necessidade muito pontual, mas sem aquele hábito de ler cotidianamente. Faz tempo que eu não tenho uma rotina de leitura propriamente dita. Até que eu resolvi me jogar no universo dos audiolivros, ou audiobook se você preferir. E por que isso? Porque há um grande espaço intelectual vazio na minha rotina que o audiolivro preenche perfeitamente. Os períodos em que eu me transporto de um lugar para o outro. Eu uso a bike como transporte no dia a dia e obviamente que ali pedalando eu não consigo ler livro, né? Considerando isso eu pensei, por que não aproveitar esse tempo em que eu não estou utilizando as minhas capacidades intelectuais para consumir um livro, só que dessa vez ouvindo? É isso, eu vou fazer uma experiência de ouvir um audiobook enquanto pedalo. Só um parênteses importante, tá galera? Não recomendo ouvir coisas pedalando porque a gente precisa da audição, mas nesse caso deixa o volume baixo para eu continuar tendo a audição do que tá acontecendo ao meu redor, porque isso é importante em cima da bike. Fecha parênteses, vamos voltar pro conteúdo. Ao tomar essa decisão, galera, eu descobri um mundo novo. Eu passei a aproveitar um tempo morto intelectualmente, e um bom tempo morto. Pra você ter uma ideia, o primeiro livro que eu ouvi eu consegui terminar em menos de 2 semanas. Um livro que eu acho que na edição física deve ter umas 250 páginas. E apesar de eu não ter feito nenhum grifo, óbvio, porque não tem página pra eu grifar, mas também não ter feito nenhuma anotação, eu tenho conteúdo aqui na minha cabeça do que eu ouvi sim. Até porque era um livro romanceado, uma história que foi contada, não era nenhum livro técnico. Mas eu fiquei muito satisfeito com essa experiência e na verdade eu passei a mudar o meu pensamento sobre audiolivros, porque antigamente eu tinha meio que preconceito, achava que eles serviam pra quem era meio preguiçoso, sabe? Mas nada a ver, eu percebi que isso era um baita preconceito meu e agora olho os audiolivros com olhos diferentes. Tanto é que eu resolvi gravar esse vídeo pra fazer essa sugestão pra vocês. E aí é claro que muita gente pergunta, mas dá na mesma você ler um livro ou você ouvi-lo? Não galera, não dá na mesma, são experiências bem diferentes. Só que isso não significa que ouvir é necessariamente pior do que ler. Na verdade, você vai ter vantagens e desvantagens. Primeira coisa que a gente precisa considerar é qual é o gênero do livro que a gente vai ouvir. Se for uma leitura, ou nesse caso, uma audição técnica, complexa, que você precisa prestar atenção, estudar, anotar, aí o audiolivro talvez realmente não seja a melhor alternativa. O livro físico vai ser muito mais fácil, porque vai permitir que você possa fazer os grifos nas partes mais importantes, colocar algumas anotações onde você tem que voltar para estudar aquela parte novamente. Sem falar que você vai conseguir manipular o conteúdo de forma muito mais prática e manual. Agora, se for um livro romanceado, que conta uma história, ou de repente uma bibliografia, ou coisa do gênero, vale a pena sim. E nesse caso, algumas pessoas podem até mesmo ter mais facilidade de consumir o conteúdo ouvindo do que lendo. Agora é claro, pessoal, que se você tá consumindo o audiolivro, fazendo uma outra atividade, como pedalando, ou dirigindo, ou arrumando a casa, lavando louça, sei lá, qualquer atividade, é possível que você acabe se distraindo na narração e perdendo algum conteúdo. Isso prejudica a experiência? Sim, prejudica, porque você acaba se confundindo ali na linha narrativa. Mas dependendo da ferramenta que você está usando para ouvir o seu audiobook, você pode retornar um pouco antes para pegar o que você perdeu, e de uma forma simples e prática. Mas terão outras ferramentas que você não vai conseguir fazer isso de forma tão prática, então vai ter um prejuízo aí nesse caso sim. Só que se você considerar que se não fosse desse jeito você não ia consumir aquele livro, então na verdade só há vantagens, né? Além disso, também é uma boa prática para você treinar a concentração. Lembre que você está aproveitando um tempo morto intelectualmente para consumir conteúdo, então na verdade qualquer coisa que você consiga ali já tá valendo, é melhor do que nada. Mas esse discurso não deve fazer parecer que audiolivros só servem para preencher espaço. Não, eles realmente podem ser úteis, tá? Só que quando a gente fala nesse tipo de material, existe um ponto que é fundamental: a qualidade da produção. Isso faz toda a diferença. Há materiais que a gente nem pode considerar um audiolivro, porque é aquele automatizador de texto. Sabe quando você joga no Google Tradutor e pede pro robozinho falar a palavra e fica... Tipo a mulher que narra lá o Google Maps também, ou o Waze, enfim. Totalmente irritante você consumir um audiolivro com essa narração robotizada. Realmente, pra mim, não rola. E até mesmo um trabalho de narração, que é uma pessoa narrando, mas que seja muito amador, com uma interpretação
pontuação ruim, é uma experiência que não é muito legal, não funciona muito bem. O aproveitamento do conteúdo realmente fica comprometido. Agora, quando é uma narração profissional, uma qualidade de som muito boa, a experiência é ótima. E aí a gente tem dois tipos de produção. Uma que é a leitura do livro apenas, é a narração só do que está escrito lá. Claro que com uma pontuação bem feita, com uma dinâmica profissional, tudo para deixar a narração boa de se ouvir. E há realmente uma outra que é uma produção artística, que a gente pode chamar de uma radionovela. Quando trata-se da radionovela, além das narrações profissionais, a gente tem sonoplastia, vários atores interpretando os diversos personagens. É tipo uma novela sem a imagem, só com áudio, e funciona muito bem. A experiência é muito legal e fica ainda mais fácil de se envolver com o conteúdo, de aprender o que está sendo passado. Tem gente que diz que isso limita a sua imaginação, porque enquadra a narrativa, o conteúdo ali do livro, na interpretação do ator. Mas até aí, galera, os filmes e séries limitariam até mais, porque enquadram, além do áudio, também na questão do vídeo. Então, na verdade, o ponto é você se habituar com a proposta do audiolivro. Se você nunca ouviu, quando você ouvir pela primeira vez, talvez você estranhe, mas depois de 1 ou 2 livros, você vai estar habituado com a proposta e vai começar a absorver o conteúdo mais facilmente. É uma experiência diferente do livro físico, mas faz com que ainda assim você tenha acesso ao conteúdo. Eu tô achando super válido e acho que você deveria dar uma chance também. E se você não gostar da primeira experiência, não desista. Como acabei de falar, talvez seja só uma questão de hábito ou uma questão de achar um trabalho que seja melhor produzido. E um ponto bem negativo dos audiolivros é que eles são muito menos numerosos do que os livros, obviamente. As produções são bem limitadas, mas não tem problema, porque a gente consegue encontrar bastante título por aí. E se você tá se perguntando onde, a gente tem algumas sugestões. A primeira dela é o Toca Livro, que é um site que também tem um aplicativo que tem vários títulos em português. Uma outra alternativa é o YouBook, que também tem bastante títulos em português e você pode procurar ali o que te interessa. Além disso, tem um outro site chamado Universidade Falada, que também é válido dar uma consultada. Eu vou deixar os links aqui na descrição para você poder visitar, tá? E se você já consome audiobook, deixa aqui embaixo nos comentários a recomendação de como você faz isso, onde você encontra livros, quais são os aplicativos que você usa, enfim, contribua para nossa discussão, tá bom? Responda rápido, quantos livros você já leu esse ano? Se por acaso você não tá conseguindo lembrar de nenhum, então o vídeo é pra você mesmo, porque a gente tem 8 sugestões de livro que todo homem deve ler.